telespectadores, nossos amigos do programa Economia na Rede. Nós queremos falar em poucos instantes o que tem acontecido, especialmente com bolsa e dólar, e também com inflação e juros, que eles são uma espécie de sintoma do mercado. O que nós estamos vendo em termos de dólar a 3,11 e também a situação da Bolsa brasileira, esses dois termômetros econômicos estão passando por uma relativa estabilidade. E tem uma outra situação interessante que a gente deve considerar, o mercado está otimista. Por exemplo, a inflação de 2016 ameaça, digamos, positivamente ficar dentro da meta de 4,5%. Uma situação muito importante. E o que está acontecendo a respeito de juros é que provavelmente a nossa Selic vai fechar esse ano em 9,5%. Para quem já andou em 14, 15, é uma diferença grande. E também deve-se considerar o seguinte, com a inflação de 4,5% e uma Selic de 9,5%, nós teremos um juro positivo, que é a diferença, 9,5% menos 4,5%, teremos 5% de juro positivo, o que combina muito bem, está muito bem e muito acima do mercado internacional ainda, porque ele pratica menos de 2% ao ano. Então a nossa taxa brasileira ainda é muito atrativa. Hoje nós vimos no programa matutino Bom Dia Brasil uma reportagem interessante a respeito de UPAs, a respeito de hospitais, mas especialmente UPAs, as unidades de pronto atendimento. Em todo o país nós vimos uma situação muito interessante que são dezenas, talvez centenas de projetos em todo o país, onde se gasta muito e se faz pouco, e a gente descobre elefantes brancos, prédios bonitos às vezes somente carcaças, e às vezes com o equipamento lá fechado e enferrujando. Essa situação é uma situação simplesmente terrível. Nós vamos conversar hoje aqui com a senhora Odila Maria Waldrich, que é enfermeira, mestre em educação e é a nossa secretária municipal de saúde. Deixa eu perguntar, secretária Odila, primeiro. A UPA aqui de Lages, a Unidade de Pronto Atendimento, é também uma vítima de oportunismo político, como em dezenas de outros lugares? É a mesma coisa do que está acontecendo no resto do Brasil ou não? Bom dia. Bom dia. Eu não diria, professor, que seja uma vítima de oportunismo. Eu diria que a UPA ela foi planejada, né? Nós fizemos esse projeto em 2008, 2009 e 2010, para que ela efetivamente estivesse funcionando em 2 anos, né? Fizesse a construção e estivesse funcionando em 2 anos. Então, o nosso planejamento seria que em 2014 ela estaria apta a funcionar. Enfim, né, como a gente está acompanhando aí na imprensa, na mídia, em todas as UPAs está tendo problema, né? UPA, diga-se, Unidade de Pronto Atendimento Avançado. Para nós, no município de Lages, é extremamente importante que esse serviço esteja funcionando, por isso o nosso desempenho, o desempenho do prefeito, o desempenho do vice-prefeito Juliano, que também já esteve, né, nessa situação de secretário de saúde. Sim. E que começou na era dele esse projeto tão importante para o nosso município. Estamos com dificuldade, sim. Hoje, quando a gente recebeu a Secretaria de Saúde, as pessoas tinham invadido, né, os moradores de rua tinham invadido a nossa construção, estavam depredando, né, madeiramento não tinha mais, as ferragens não tinha mais, enfim, nós estávamos com bastante problemas. Mas as obras foram retomadas? As obras foram retomadas, mas assim, diga-se de passagem que também com dificuldade, né, porque uma empresa que havia iniciado as obras lá em 2011, 12, né, ela desistiu, exatamente como a gente ouviu hoje no Jornal Nacional, ela desistiu da obra e aí teve que ser contratada uma nova empresa, então o trabalho burocrático demora, a questão da licitação é muito morosa. Eu queria lhe perguntar exatamente isso, secretário. A lei das licitações não seria assim uma coisa muito frouxa, digamos, muito inadequada,
Porque, assim, quem está olhando do ponto de vista, né, externo, a gente pensa que o empreiteiro simplesmente mudou de ideia, desistiu e abandona tudo, sem nenhuma punição. Ele teria, claro, as suas razões, mas às vezes a gente desconfia que as razões são meramente lucro. Qual é a razão? A senhora não acha que isso teria que ser mudado? Acho. E também tenho uma observação em relação às licitações. A gente acompanha na mídia, né, o tempo inteiro problemas licitatórios em todas as compras, principalmente aí no serviço público. E a gente percebe que, na realidade, quando você está no serviço, não é exatamente isso que acontece, né? A gente tem muitas dificuldades nas licitações. A lei nos obriga a seguir um caminho, e um caminho burocrático que é moroso, né? Só para dar um exemplo para o senhor, o quanto que eu me incomodo com as licitações, mas sei que é uma questão legal e que a gente tem que respeitar, até para criar uma idoneidade, né, no serviço público. Mas nós, ao iniciarmos a gestão, a gente fez uma compra emergencial, para o senhor ter uma ideia, de medicamentos, né, porque nós estávamos sem licitação. E concomitante à compra emergencial, a gente já providenciou a licitação. A compra emergencial saiu agora, tem 2 dias, né, o senhor veja que demorou 60 dias, e a licitação está na metade, né? Então, é extremamente moroso. A questão burocrática e a questão jurídica, ela emperra, né, em alguns momentos. Se tiver uma vírgula mal colocada, né, essa licitação volta. Isso que nós temos uma equipe, né, que assiste às licitações, uma equipe da saúde e uma equipe do jurídico também. Mas mesmo assim, desculpe interromper, mesmo assim, não evita que as Odebrecht da vida paguem uma propina e vençam todas as licitações. Exatamente. Não impede, né? Exatamente, com todo esse cuidado, né, que se tem, que nós estando dentro do serviço a gente percebe, mesmo assim alguns, né, espertinhos da vida aí conseguem uma brecha, né, e consegue burlar essa questão da licitação. E falando especificamente ali da UPA... Me desculpe, então, agora me surgiu uma curiosidade. A licitação eletrônica, o pregão eletrônico, não elimina esses problemas todos? Não eu vejo que não elimina. É mesmo? Eu vejo que, por isso que a Justiça ela não autoriza compra emergencial assim, né, à la vontade, né? Tem toda uma regra e tem toda uma justificativa muito plausível, né? Por exemplo, eu tenho que prestar uma conta para a Justiça de que aquela compra emergencial, aquele pregão foi solicitado porque a população estava naquele momento sendo vulnerável em algum ponto. Mas não são para todos os momentos e todos os serviços que pode ser feito, né? Que pena. Bom, eu queria lhe perguntar o seguinte, secretário. O município tem que gastar 15% do orçamento com saúde. E os estados têm a obrigação de gastar mais 12%. E a União tem que gastar 13%. O que dá para entender é que, aparentemente, nós gastamos muito com saúde. Qual é a conclusão disso? Não é muito dinheiro que a gente gasta em saúde. Aonde vai esse dinheiro todo? Os três órgãos gastando, né? Mais ou menos a mesma coisa, 15, 12, 13. E a saúde brasileira está numa situação... desculpe lhe dizer, catastrófica. Está. Né? Eu falo que está na UTI. Exato, boa expressão. Né? Então, professor, o que acontece? Nós temos uma grande dificuldade de acompanhar a evolução tecnológica da saúde. Hoje, a nossa saúde evoluiu muito, né, em relação a 25 anos atrás, né, mais ou menos isso, quando o SUS foi criado, né, da sua criação. Lá na Lei 8080, né, de 1990, ditava algumas regras que hoje a gente não consegue mais acompanhar. Então, no nosso pensamento de trabalhador da saúde, né, no meu caso, há quase 40 anos, a gente vê essa evolução, mas ao mesmo tempo a gente percebe que algumas questões do SUS, elas estagnaram. Por exemplo, professor, hoje, uma consulta médica custa R$10, né, R$10,22. Qual é o médico que trabalha por esse valor? Nenhum. Aí nós não conseguimos ninguém para atender a população. Mas não haveria uma questão de escala, por exemplo, o médico que aceite receber R$10 pela consulta, ele tem 40 pessoas para atender. E o médico que atende por 250, digamos, ele vai ter
digamos, 10 pessoas ou coisa parecida. Essa questão de escala não faria com que os médicos aceitassem? Mas a questão é bem diferente, assim, qual é o médico que atende com qualidade, e eu me coloco na questão de enfermeira também, que a gente também faz as consultas de enfermagem. Entendi. Quem é que consegue atender 20 pessoas com qualidade num período de 4 horas? Perfeito. Não tem como. Não tem como. Aí é aquela história de, né, o paciente reclama, mas nem olhou na minha cara, né? De repente a gente tinha que discutir isso. Aí, professor, só tentando responder a sua pergunta. Aí, o que nós estamos oferecendo para o médico? R$22. 22 uma consulta. Nós já dobramos o município. Além do SUS? Exatamente. Aí o senhor acha que nós temos trabalhador? Não, nós não temos. Aí nós temos um consórcio, né, intermunicipal, que dá assistência para a região da Mures, que eu acho extremamente interessante, mas que para o município ele não é tão benéfico assim, porque aí o consórcio paga 30 e poucos reais a consulta. Aí o senhor, como profissional, o senhor vai trabalhar para quem? Para o consórcio ou para o município? Para o consórcio, porque o senhor ganha mais. Então a gente está sempre tentando buscar, tentando andar, tentando acompanhar. E fora tudo isso, fora as consultas, né, que ainda é o básico, tem a questão da tecnologia da saúde. Os exames de imagem, né, eles evoluíram muito, os próprios exames laboratoriais evoluíram muito, a questão da qualidade. E o valor financeiro, né, tem um hemograma que o laboratório recebe R$1 para receber o exame. E um salário fixo para o médico não seria atraente? Nós temos na Estratégia de Saúde da Família, o médico ele recebe 12 mil. Que óbvio, né, com os descontos ali vai para uns 9 e pouco, em torno disso, né? Também não é atrativo, né? Então, a gente fez um concurso agora, onde nós chamamos em torno de 24 médicos. Até agora, 6 se apresentaram. Então, a gente sempre tem essa dificuldade, né? Pelo valor. E assim mesmo, a Estratégia da Família ainda é um incentivo a mais, né? Porque se fosse um médico concursado especificamente pelo município, o salário dava em torno de 5 mil. E aí, claro que a gente não tem o profissional, né? Para cobrir essa falha da saúde. Bom, e temos problemas como não interiorização, a interiorização desejável, mas na verdade nós temos uma concentração nas grandes cidades, né? Eu imagino que nas cidades pequenas do interior, o problema da falta de médico é mais grave ainda, né? Eu diria que não é tanto, professor, porque no interior, eu já trabalhei em Cerro Negro, né, tenho essa experiência já, no interior, assim, tu paga um médico para essa Estratégia da Família, que custa, alguns são 10 mil, outros 12, né, e tu tem aquele médico. Aí tu tem o consórcio, né, que foi o que eu citei antes, que aí a referência é em Lages, e aí ali o consórcio, ele intermedia essa consulta. Então, todas as especialidades estão focadas nesse consórcio, como os exames de alto custo também, que aí fica para o município só um laboratório de exame básico, né, de exame, dos exames de sangue, enfim. Aí para o município, para esse município pequeno, não onera tanto, né, porque aí digamos assim, a grande demanda das especialidades está na referência que é em Lages, né? No caso nosso aqui. Já que nós estamos falando especificamente, secretária, nós temos algumas especialidades, né, onde os pacientes, e eu sei exatamente o que acontece com o cardiologista, eu não me lembro se oftalmologista e ortopedista, tem que esperar mais de um ano para ser atendido. Certamente. Mas é uma situação agônica, né? Como que uma pessoa com um grave problema cardíaco vai esperar um ano pela consulta? Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido, e a preocupação tanto do prefeito Seron quanto do vice Juliano é que a gente normalize, ou pelo menos trabalhe muito efetivamente em cima dessas filas para a gente diminuir, porque isso, na nossa concepção, é desumano, né? Nós temos hoje, só na oftalmologia, até o último relatório que a gente tirou, porque todo dia aumenta, né? 7.001 pessoas esperando uma consulta. Na oftalmologia. Nós temos pacientes ali de 2013. Isso é um absurdo. O médico, e na cardiologia na cardiologia não está tanto assim, porque a ortopedia e a oftalmo para a gente está sendo mais complicado. E a pediatria? Não, pediatria a gente não tem, a gente não tem assim uma fila considerável, não. Porque nós temos excelentes pediatras também, faltam pediatras. Sim, mas o médico da Estratégia da Família, ele obrigatoriamente ele atende a pediatria, né? Como qualquer um outro programa.
Aí, a não ser que ele não consiga, né, por alguma eventualidade, aquele paciente, aquela criança tem algum outro transtorno que precise de um especialista, aí ele encaminha para o pediatra. Senão, ele já resolve a questão. Aliás, o médico da estratégia, ele existe para isso, né? Ele é aquele médico generalista que ele tem que atender essa complexidade, né, e esse paciente assim como um todo. Deixa eu lhe perguntar a respeito de situação fora da nossa região, né? A situação de muitos hospitais no resto do país, né, é desesperadora, né? Inclusive, não a gente poderia pensar que poderia ser somente nos estados mais pobres, mas nós vemos as Santa Casas, por exemplo, virtualmente quebradas em São Paulo e em Minas Gerais. Qual é a razão, secretário, de, num estado rico como São Paulo, ter hospitais quebrando e fechando, quando nós temos uma carência tremenda de um lado? Do ponto de vista da economia, essa é uma situação completamente absurda, né? O mercado não consegue dar conta disso, por questão de preço. O governo não consegue dar conta disso, apesar da demanda toda. Isso temos uma demanda reprimida, assim, fantástica. Até mesmo no estado rico, como São Paulo. Seria somente má gestão ou tem muitos outros fatores aí? Eu acredito que a gestão implica bastante, né? À medida que eles colocam para fazer a gestão do serviço, seja do público ou mesmo das clínicas particulares, mas em relação ao hospital e à unidade básica de saúde, né, ou o serviço público, a gente percebe que a gestão ela tem uma importância, né? Porque uma coisa é você colocar alguém na gestão que domina aquilo, né? Que é pensante, que eu falo sempre, que pensar dói, né? Então, pensar dói, custa caro, né? E, infelizmente, o serviço público não oferece um salário que seja atrativo, né, para alguns profissionais, então é mais por amor à profissão mesmo. Então, às vezes, coloca-se na gestão alguém que não tem essa qualificação profissional e, claro, que não vai desenvolver bem, né, esse lado da gestão. Mas, por outro lado, a gente também tem problema de estrutura, a gente tem problema financeiro, a gente tem essa questão da saúde, da tecnologia, né, que a tecnologia de saúde é muito cara, né, os medicamentos são extremamente caros. O próprio recurso humano, ele recebe um salário que não é atrativo, mas ele também custa caro, né, para a gestão, para o serviço público. Enfim, eu acredito que é uma complexidade, um conjunto de fatores que estão levando esses hospitais a fecharem, né? Inclusive aqui em Santa Catarina a gente tem hospital fechando. E a outra coisa também, professor, que eu penso, enquanto estudioso da saúde, né, e trabalhador que a gente e focado ali no dia a dia das pessoas, eu penso que nós temos que investir muito mais, inclusive a nossa formação de enfermeiro e médico, né, atualmente, principalmente aqui na nossa universidade, na Uniplac, é formar esse profissional generalista, né, esse profissional que dê conta da prevenção, que trabalhe a prevenção, e não a hospitalização, né, ou a parte curativa. Então, nós temos e precisamos que investir lá na unidade básica de saúde, no nosso médico da estratégia de saúde da família, para que ele, tratando esse familiar, ele tendo esse vínculo, ele conheça a sua população, ele evite o internamento. Uma coisa que se espalha, a gente ouve por aí sempre, é que a medicina de Cuba é muito avançada. Então, eu não consigo entender exatamente o que se passa com essa lenda, né? Que pode ser verdadeira, naturalmente, ou não. Como que um país pobre, relativamente atrasado, ele pode ser considerado muito adiantado nessa área médica, e nós, com toda a nossa pujança e todos os 3 orçamentos, né, municipal, estadual e federal, trabalhando, né, na mesma área, nós não conseguimos dar conta. É sinal que nós somos muito atrasados, ou a medicina cubana realmente é boa? Essa é uma pergunta bastante provocativa, mas eu não posso me furtar de fazer, secretário, porque é uma questão que a gente ouve toda hora. A medicina cubana, etc, etc. Eu não sei exatamente, eu quero saber a sua opinião. Eu vou lhe dizer com muita segurança. Okay. Muita mesmo, de uma trabalhadora de saúde de muitos anos, envolvida a minha vida profissional inteira, né, dentro da saúde e educação. Eu lhe digo que não tem formador melhor
do que aquele ente, no caso das universidades, né, que forma o profissional para o comércio, para a unidade de saúde, para o serviço público. Esse é o melhor formador. Por isso eu tiro o chapéu aqui para a nossa universidade, que trabalha esse médico, esse profissional, que o primeiro dia de aula dele, ele já está numa unidade de saúde. Ele fica 6 anos conhecendo as necessidades da população, as necessidades de saúde, o porquê que adoece, esse contexto todo, né, que engloba tanto a economia quanto a educação, de cada serzinho que tem lá naquela área da sua abrangência. Esse profissional, eu tiro o chapéu. Agora, em relação ao profissional formado em Cuba, tem várias controvérsias, né? Nós, no serviço, trabalhamos muito com o profissional de Cuba, já tivemos várias experiências. Mas a gente não ouve tanta queixa, e pelo menos não se vê tanta desgraça, digamos assim, corredores empilhados, etc. É porque a forma de vender a saúde deles é bem diferente da nossa, né, professor? E eles têm um outro regime, claro. Um regime governamental muito diferente do nosso, tanto que quando eles vêm trabalhar para a gente aqui, principalmente no Mais Médicos, eles não voltam mais para Cuba. Por que será? Que eles encontram uma esposa aqui, casam aqui, constituem uma família aqui e não voltam mais. Não deve ser tão benéfico assim o regime deles lá, e não é o que eles também nos relatam, né? Eles relatam que o Brasil tem outra forma de gestão, outra forma de atuar, não só dentro da área da saúde, como em todas as outras áreas, e que beneficiam esses profissionais. Por isso eles vêm para cá e ficam, né? Eu não conheço nenhum que voltou para Cuba. Mas talvez alguém poderia argumentar que essa é uma questão política, sociológica, mas estritamente do ponto de vista médico, a nossa medicina é melhor que a deles? Na minha visão, não tenho dúvida. É mesmo? Não tenho dúvida, pela formação. Claro que nós não vamos generalizar, tem médicos e médicos, como enfermeiros e enfermeiros, professores e professores, né? Claro. Cada profissional, ele que faz a sua carreira profissional, né? Não é nem... A universidade, ela vai dar ajudar num passo, né? Mas quem vai construir é o próprio profissional. Então, claro que você tendo uma visão, eu sempre falo assim, eu sei exatamente distinguir quem é o nosso profissional formado no regime que forma a universidade aqui, como tem alguns já no país que formam, né, nesse método, e aquela medicina tradicional. Quando a gente trabalha, exatamente, quando a gente trabalha com eles, professor, é gritante a diferença. A da medicina tradicional? Não tem explicação. Porque a medicina praticada ou ensinada na Uniplac, que eu me lembro, como de vários outros lugares, é voltada para problemas, não é isso? Se aprende com problemas. Vivenciando, exatamente. Eu lembro que eu próprio precisei do pronto-socorro um tempo atrás. Fiz um corte na mão e tal, e eu pedi ajuda do pronto-socorro. E eu fui atendido por 3 estudantes e o médico. E a minha impressão foi ótima, eu fiquei muito bem impressionado. Quer dizer, os estudantes estão lá praticando, claro, né, secretária? Exatamente. Então, a medicina tradicional, né, professor, como é que ele forma? Ele forma, o aluno ele vai para uma sala de aula, né, ele estuda desesperadamente para ele tirar um 10, né, para ele tirar o A, e pronto, aquilo ali encerrou, virou a página, né? Na universidade aqui na Uniplac, nesse método, né, não só na Uniplac, mas nas universidades... O nome como é que é a solução? É medicina baseada em problemas. Exatamente, medicina baseada em problemas. Isso. Então, o que acontece com esse aluno, como eu lhe falei? No primeiro dia de aula, ele já vivencia a vida desse paciente, dessa unidade de saúde, daquela equipe, ele aprende a trabalhar em equipe, ele aprende a olhar o paciente como um todo, né? O olhar holístico, que a gente chama, e não aquele fragmentado, né? Eu hoje vou cuidar só do reumatismo, só do coração, só do olho, não. Ele aprende a olhar o contexto desse paciente, como é que ele vive, como é que foi o passado dele, como é que é a família dele, como é que é a interação dele na sociedade. Então, desde o primeiro dia de aula, ele aprende a conviver com as diferenças e com a diversidade também. Então, ele não estuda só para aquela nota específica. Não, ele tem que o ano todo apresentar uma produção que ele chegue àquele denominador com todo aquele conhecimento do ano. Ou ele será suficiente ou insuficiente, mas é num contexto global, né? Num contexto holístico daquele ser humano e daquela família, porque ele não trata só o doente,
ele trata a família do doente também. Né? Eu isso já, é uma diferença, né? Bem dúvida. grande. Eu já ouvi alguma conversa, eu fico satisfeito de ouvir a sua opinião, que a pedagogia baseada na solução de problemas é uma metodologia um pouco duvidosa. Mas do ponto de vista de quem está na universidade tradicional, né? Isso mesmo. Que é voltado muito para a teoria, digamos Exato, assim, né? Mas no nosso caso eu também tenho a impressão que essa metodologia é muito boa. Secretário, eu queria perguntar o seguinte, com bastante vergonha dos brasileiros, nós voltamos a ter um problema que era dos anos 40 e 50, que é a febre amarela. O que está acontecendo com essa questão toda? Nós estamos retroagindo, porque aparentemente a febre amarela é um sinal de subdesenvolvimento, pelo menos no resto do mundo é encarado dessa forma. O que está acontecendo? Então, professor, é uma questão complexa, né, complicada. Nós estamos passando por essa dificuldade, não é de hoje, né? Não é de hoje, já tem alguns anos que a febre amarela ela foi reintroduzida, né, no nosso país, no meio. Aqui em Lages, especificamente, a gente não teve ainda este problema. Mas corremos o risco dele? E eu explico exatamente por quê. Eu, como epidemiologista, né, fiquei anos atuando na vigilância epidemiológica, a gente vem acompanhando, né, tudo isso dentro do contexto do Brasil primeiro, né, porque a gente tem que tratar a nossa casa primeiro. E o que aconteceu em Lages? Alguns anos atrás, talvez em 2009, 10 por ali, nós aqui no município, a gente resolveu fazer uma campanha, né, porque eu acredito muito na epidemiologia, eu acho que você tem que investir muito na questão epidemiológica do município para poder evoluir. E nós fizemos uma campanha principalmente nos motoristas, né, nos caminhoneiros, que a época de férias, além deles viajarem, eles levam a família, né, muitas vezes junto. E as pessoas que vão para o lazer, no Mato Grosso, onde tem área endêmica, né, que vão pescar e tal. Então a gente atuou muito em relação à vacinação nessas pessoas, né. E aí, claro, quem vai viajar fora do país já é obrigado a ter a vacina em dia. Então, Lages, nós não passamos por essa dificuldade, graças a Deus, né? Porque a gente trabalhou a prevenção antecipada. Mas potencialmente poderíamos ter. Porque o mosquito sobreviveria na nossa região? Sem dúvida. Sem dúvida, sim. Não é uma questão de região quente. Não. Em relação à febre amarela, embora ele seja o Aedes aegypti, né, que eu falo sempre que ele é um primo distanciado lá do mosquito da dengue, né? Mais velhinho, talvez. Mais velhinho do mosquito da dengue, embora seja o mesmo mosquito, mas com transmissões específicas diferentes, né? Então, a gente está suscetível, claro que está. Mas quem é esse suscetível? Aquele que não recebeu a vacina. Coisa que no nosso município todos deveriam receber, inclusive faz parte do calendário de vacinação. E em alguns municípios, como em Minas, né, que é a área mais endêmica que nós temos agora no momento, eles não tinham a vacinação como calendário. Nós aqui em Santa Catarina, diga-se de passagem, né, professora, eu gosto sempre de enaltecer isso, Santa Catarina sempre desponta na questão da imunização. Nós somos primeiro lugar sempre. Isso para nós é um orgulho muito grande, significa que a gente trabalha muito e que os vacinadores, né, lá da ponta têm uma responsabilidade muito grande em relação às vacinas. Não só para ofertar, mas também explicar para a população da importância que é, né? E aqui, só concluindo, aqui nós fizemos a vacina já da febre amarela a partir de 9 meses de idade. Né? Em todas as pessoas, desde que não tenham um problema de saúde acentuado ou até 80 anos de idade. Mas isso significa que as pessoas comuns têm que se vacinar? Eu tenho que me vacinar para a febre amarela, morando aqui em Lages? Sim, aqui em Lages nós somos região, a gente chama região de transição. Né? Nós tivemos algumas histórias aí no passado de alguns bugios que andaram morrendo e tal, né? E como o mosquito da febre amarela pica o macaco, né, o bugio, e ele vai a óbito, então quando você consegue visualizar lá na floresta, na mata, algum macaco, algum bugio morto, tem que abrir o olho. Né? Se não tem uma justificativa, isso tem que chamar zoonose, isso tem que fazer uma avaliação do cérebro desse animal. Né? Em Lages nós temos esse serviço muito bom. Então, para detectar se naquele macaco ou aquele bugio não foi a óbito por raiva. Se foi, aliás, desculpe, por febre amarela. Se foi, significa que o mosquito está ativo ali naquela região e a gente precisa
agir, porque é questão de tempo, né? Aquele que está suscetível, que não recebeu a vacina, pode ser infectado. Por que a dengue, a chikungunya saíram das manchetes dos jornais? Parece que a imprensa esqueceu do assunto. O que melhorou aí? Na verdade, não saiu muito, né? Eles esqueceram um pouquinho porque resolveram pegar agora a febre amarela, né? Sempre tem alguém, sempre tem alguém no olho do furacão, né? Agora é a febre amarela. Mas, na verdade, eles existem ainda, né? Só que a gente tem uma esperança muito grande no desenvolvimento da vacina, né? Que a gente espera que o serviço público, ele já traga para si, né? A vacina da dengue, por enquanto, né? Que é o que já tem aí em algumas clínicas particulares, né? Eles já estão disponibilizando, mas eu também gosto de falar muito isso, que o nosso serviço público, ele tem uma relação com a vacina muito próxima, muito científica, só é liberado, né, para o ser humano quando efetivamente já foi testado de todas as formas, né, que é benéfica. Então, no serviço público a gente ainda não tem, mas isso é uma questão de tempo, né, logo já vem para nós também. Entendo. Secretária, o nosso tempo está se esgotando e eu queria fazer uma outra pergunta. E eu minha falo opinião, bastante. Não, mas o assunto é muito grande, realmente. Eu acho que é uma pergunta necessária, mas nós estamos encerrando o nosso programa, que passou ligeirinho, né? Qual a situação regional aqui dos nossos municípios da Amures, quando a gente analisa, digamos, o IDH regional? A gente sabe que essa questão da saúde não é diretamente, mas indiretamente é um fator muito importante. Quer dizer, sem pensar exatamente em Lages, as outras cidades da nossa grande região, que são 22 municípios, se não me engano, como é que elas estão em termos de saúde? Então, professor, nós temos o nosso IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, já esteve pior, né? Então, na última verificação, a gente já evoluiu um pouquinho, né? Pelo menos a gente já saiu da zona estritamente crítica, né? Evoluímos muito pouco, óbvio, né? Mas pelo menos a gente não diminuiu mais do que já estava ruim. Então, isso mostra que a nossa população, né, tem que melhorar muito em questão de educação, né? E bem, educação escolar mesmo, né? E na questão da saúde também. Então, infelizmente, a medida do IDH é basicamente a saúde, economia e educação, né? E nós evoluímos, mas em muito pouco, né? Muito pouco. Nós precisamos evoluir muito mais, a gente precisa de atuar muito mais na saúde coletiva, né? Na saúde lá da população mais carente, né? Com menos poder aquisitivo, com menos poder de busca, né, de um atendimento diferenciado. Esse é o nosso foco, né? Melhorar o saneamento básico, né, que é uma proposta do nosso prefeito, né, é uma proposta de melhoria. Então, melhorando o saneamento básico, a gente sabe já que uma questão grande da saúde já melhora ali também. Isso significa, secretária, que as outras cidades da Amures tem que mandar os seus pacientes para Lages? Isso. Lages é uma referência, né? Nós somos referência não só para a região da Amures, mas tem outros municípios que a gente é referência também, principalmente no atendimento da ortopedia, né? Uhum. E hoje nós temos também um serviço de cardiologia muito bom, né? Claro. Que vai melhorar, se Deus quiser, mas hoje ele já é muito bom. Mas, enfim, a gente recebe todos esses pacientes, né? E a contrapartida financeira, ela é muito insignificante. Então, além das nossas despesas, né, com o nosso munícipe, a gente atende, lógico, e temos que atender, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Então, a gente tem que cumprir com essa nossa obrigação, embora a gente saiba que isso é bem difícil. Na realidade, né, quando implica a questão financeira, fica difícil. É verdade. Secretário, eu gostaria de pedir brevemente as suas considerações finais. Se quiser fazer alguma observação agora no final do nosso programa, por favor. Então, eu quero agradecer, né, por estar aqui, pelo senhor ter me convidado, né, para a gente vir falar um pouquinho sobre a saúde. É algo que eu adoro fazer, eu amo de paixão, né, tanto a saúde quanto a educação estão dentro aí do meu perfil profissional. Agradeço muito, né? Quero me colocar à disposição sempre, né? Da mídia, da imprensa e também da população, né? Porque a gente deve essa resposta para a população. Eu estou ali pela população. E eu tenho compromisso com a população. E na medida do possível a gente tenta dirimir, né, esses problemas que não são fáceis, mas a gente assumiu
então tem que dar conta, né, aí de ir levando o nome da nossa cidade e da nossa saúde no topo, né, que a gente quer melhorar muito aí na gestão. Excelente. Eu gostaria de agradecer a presença aqui da secretária da Saúde de Lages, Odila Maria Waldrich, e dizer aos nossos telespectadores que, se quiser ver os nossos programas, basta procurar no YouTube e colocar Imagem TV Lages e você terá todos os programas disponíveis sempre. Convidamos você, caro telespectador, caro empresário e estudante, a estar aqui na próxima semana conosco. Um abraço e até lá.